casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Graça e paz, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar aqui de início o nosso irmão Marcelo, nossa irmã Regina. A paz do Senhor, meu irmão. Nossa irmã Luana Carla. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia a todos, né? Aqueles que estarão online conosco, conectados nessa live. Dando início, meus irmãos, a mais um trimestre, não é? Da nossa escola bíblica dominical. E é um assunto importante, né? Que nós vamos tratar esse trimestre. Nós vamos falar sobre alguns pontos importantes, né? A lição de hoje nós vamos abordar sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Mas todos nós sabemos que nós vamos tratar assuntos importantíssimos, né? De extrema relevância para a nossa vida espiritual. Então eu peço para que você está online conosco hoje, compartilhe esse vídeo
compartilha para que o máximo de pessoas sejam alcançadas, né? Em uma forma possível. E curta também, você que entrou online aí, curta a nossa página, comente conosco. Escola Bíblica Dominical é um momento de interação do aluno e também do professor. Lembrando sempre, meus irmãos, que nós que meditamos, né, e procuramos absorver o máximo da Palavra de Deus com a intenção de trazer aos irmãos um bom ensino, nós também aprendemos, né? E o gostoso de uma aula é exatamente essa, quando o professor ele tem a oportunidade de se interagir com seus alunos. Então eu peço para que todos aqueles que estão online se interajam conosco. É importante a sua opinião, o seu ponto de vista em detrimento ao assunto que será tomado nessa manhã. Peço aos irmãos que aqueles que podem, né, que peguem a sua lição, a sua revista. Aqueles que não podem, pegue a sua Bíblia aí, deixe ela do seu lado. Nós vamos fazer alguns acompanhamentos em referências bíblicas, e é de suma importância a sua presença ou a presença da Bíblia ao seu lado, tá bom? Então, que o Senhor venha nos dar a iluminação sobre a Tua Palavra e que possamos ter a inspiração do Espírito Santo para trazer um bom ensino aos irmãos nesse novo trimestre que se inicia. Eu gosto sempre de ressaltar aos irmãos, a todos aqueles que são alunos da Escola Bíblica Dominical aqui na de São Lucas, e você também da congregação onde você pertence, que toda aula ou toda escola bíblica ela é sistemática. Então os assuntos eles são interligados, né? Desde a aula inicial, que é a primeira aula, que na verdade é uma aula introdutória, que eu inclusive a aula de hoje é uma introdução, né? Que nós fazemos a carta aos Efésios, e tendo em vista que a partir das próximas aulas elas vão ser mais diretas e com temas mais específicos. Então é importante que o aluno que inicia a sua escola bíblica ele não perda, porque vai perder aulas preciosíssimas, não é? Que são para a edificação da nossa vida. Então é importante que você permaneça conosco aí, não saia dessa live, continue conosco aí. Eu tenho certeza que tem assuntos importantes nessa manhã para tratar com você, para tratar comigo, com todos nós. E quero também dizer aos irmãos que será bem didática, bem rápida, não será cansativo. O Senhor Jesus nos deu uma aula muito boa, e eu peço para que você curta, comente e compartilhe, entendeu? Curta, comente e compartilhe aí essa live nessa manhã. Você que está online conosco, um bom dia, viu? Paz do Senhor para vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos fazer uma oração nessa manhã, em nome de Jesus. Se os irmãos perceberem que eu estou trocando o dia pela noite, normal, viu, irmão? Às vezes acontece, né? Além de falar nesse dia, fala essa noite. Isso acontece, né? Mas vamos nos policiar bastante nesse sentido. Então vamos fazer uma oração nessa manhã. Coloque a mão aí no seu coração. Já tem algumas pessoas online, não é? Convide os seus amigos para que eles participem dessa live conosco. Marque alguns dos seus amigos aí na nossa página. E eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Vamos fazer uma oração nessa manhã em nome de Jesus? Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em espírito, ó Deus, ligados, ó Pai, para que possamos ouvir do Senhor uma palavra. Aqueles que estão online conosco, através dos seus celulares, tablets, notebook, computadores, ó Deus, não sei qual o meio de comunicação, qual eles estão, mas estão ligados conosco nesse momento. E eu quero agradecer a Deus pela vida destes, pela vida daqueles também que daqui a pouquinho estarão online conosco. Que o Senhor venha abrir os nossos corações, que nós possamos abrir os nossos corações para sermos receptíveis à Tua palavra e ao Teu ensinamento. Fazer aquilo que o salmista disse, guardar a Tua palavra em nosso coração.
Pai, em nome de Jesus, nos dê inspiração sobre a Tua palavra, ilumine a nossa mente, para que possamos ser um canal de bênção para a vida de todos os nossos irmãos. Pai, é o meu pedido e o meu agradecimento no nome de Jesus. Amém e amém. Você que não tem a sua lição, e nós vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, ela está baseada em dois textos bíblicos. A leitura do nosso texto áureo ela está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 e Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Então, pega a sua Bíblia já de antemão aí, não é? Abra ela em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 e Atos 19, do 1 ao 7. Antes disso, quero fazer a leitura do texto áureo. A leitura do texto áureo diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 2. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Quem achou o texto referente aí, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e também Atos, capítulo 19, versículo 1 e 2, quem achou, digita amém aí no nosso chat. Vai lá rapidinho no seu teclado. Diego Marques, bom dia, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Muito bom tê-lo conosco aqui nessa manhã, nessa live, na nossa Escola Bíblica Dominical. São assuntos importantes, irmãos, de extrema edificação para a nossa vida. Quem achou a nossa referência bíblica? Nossa irmã Wanda, do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Nossa irmã Wanda está sempre conosco, comentando, participando. Nos visitou por um tempo aqui, a mãe do nosso irmão Diego. E nós fizemos uma amizade, né? Participou do nosso CADES. E já nos deixou saudades, né? Quem achou a nossa referência bíblica para a leitura do texto áureo, digita um amém aí, todos aqueles que acharam. A Helena, filha do nosso irmão Diego, essa princesa, disse oi. Oi, Helena, bom dia, Deus abençoe. Nosso irmão João Carlos, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Permaneça na nossa live, nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa leitura bíblica em classe, tem alguns irmãos que estão entrando ainda, não é? Estamos juntos novamente, né? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aí você também pode deixar a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Peço novamente a todos aqueles que encontrarem, digita amém aí, em nome de Jesus, para mim ver quem está conectado conosco com a Bíblia na mão. Preciso ver quem está com a Bíblia na mão. Digita amém aí no chat, para mim começar a fazer a leitura do textuário. Eu vi que a minha esposa, Amanda Rocha, digitou amém ali. Minha companheira, né, está comigo aí em todos os momentos, nos ajudando. Quem achou, digita amém. Já tem alguns irmãos entrando, né, online conosco, se conectando na nossa página, a de São Lucas. Não esqueça de curtir e compartilhar e comentar também. Talvez você não estava online no momento em que eu disse, mas é importante a interação entre o aluno e o professor. No caso hoje, pela bondade de Deus, tenho a oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar a palavra do Senhor Jesus, não é? Amanda,
Vamos lá, meus irmãos, para a nossa leitura bíblica em classe. Pastor Celso, nosso pastor, está aqui online conosco. Senhor pastor, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para Atos capítulo 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Atos capítulo 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Atos 19, 1 ao 7. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouvindo foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram a todos uns 12 varões. Amém? Nossa irmã Ana Carla, Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 7. É o texto que nós lemos para a leitura bíblica em classe, nessa manhã. Quero ler a introdução com os irmãos, que diz assim: A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda que a rainha das epístolas. Nela, o apóstolo eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Meus irmãos, eu inicio essa escola bíblica dominical nessa manhã fazendo uma pergunta para os irmãos, aqueles que estão online. Vocês já fizeram a leitura da carta aos Efésios? E é interessante, por quê? Porque essa leitura da carta aos Efésios, ela é considerada, não é? Tida como a coroa da carta, não é? Ela é tida como a coroa da carta, ou como a rainha das epístolas. E é interessante que, por que ela é considerada como a rainha das epístolas? Ela é considerada a rainha das cartas porque ela aborda todos os assuntos necessários para a edificação da igreja. Veja bem, os assuntos que essa carta ela aborda. Ela vai falar sobre a unidade da fé. Ela vai pregar sobre a santidade cristã. Ela vai pregar sobre os deveres das mulheres, dos maridos, dos filhos,
também os deveres dos pais. Paulo também fala da necessidade de nos revestirmos espiritualmente com as armaduras de Deus. Ou seja, Paulo no capítulo 6, fala sobre as armaduras espirituais que são em Deus. Dentre todos esses assuntos importantes que Paulo traz aos nossos irmãos em Éfeso, dentro dessa carta pastoral, que acredita-se muito que Paulo não escreve com o objetivo de tratar algum assunto específico, algum problema específico dentro daquela igreja ou daquela região, porque considerava uma carta que circulava, Mas Paulo aborda vários assuntos importantes. Se você tem dificuldade na questão do relacionamento familiar, existem assuntos que Paulo trata isso. Você vai observar isso no capítulo de número 5. Se você tem dificuldades a respeito da questão de responsabilidade com os seus filhos, Paulo também trata esse assunto nessa carta, nessa epístola. Também Paulo vai tratar de um assunto importante. Paulo vai falar sobre Cristo como o cabeça do corpo da igreja e a igreja como o corpo de Jesus, tendo em vista que esse é um dos pontos centrais dessa epístola, trazendo Jesus também como o cabeça deste corpo, o corpo que é a igreja de Jesus. Que corpo é este? É o corpo espiritual, é a igreja de Jesus, universal, esse corpo que nós entendemos como um organismo vivo, um organismo vindo. Nosso irmão João Carlos, a paz do Senhor, é muito bom tê-lo aqui conosco nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical. Então, esse corpo, que é um organismo vivo, em Cristo, cujo ele é a cabeça, tendo a ideia daquele que comanda, daquele que direciona, daquele que instrui, daquele que determina as regras, as ordens, Porque cabeça fala de comando. É daqui aonde sai para o nosso corpo tudo aquilo que precisamos para agir, reagir, fala de comando. Então é um assunto importante, a gente vai ver isso em Efésios, esse tema, Efésios capítulo 4, versículo de número 16. Então essa carta, ou essa epístola de Paulo, escrita no cárcere de Roma, momentos antes dele ser levado para ser morto, decapitado, Paulo escreve esta carta e ela é completa, irmãos, dentro desses assuntos. Então, o desafio para você que inicia essa escola bíblica dominical, nessa rápida introdução, é exatamente esse. Se você nunca leu a carta aos Efésios, eu desafio você a lê-la. Ela tem apenas 6 capítulos. É uma carta enxuta na questão de capítulos, porém o conteúdo dessa carta é de extrema necessidade, é preciosíssimo. Então é importante que você seja um leitor. Nós vamos fazer, acredito, que dentro desse trimestre, leituras sistemáticas e pontuais em cada capítulo, mas é importante que você faça a sua leitura. Você vai ver o quanto essa carta vai abençoar a sua vida, abrindo a sua mente, em detrimento de alguns assuntos espirituais sobre a santidade da nossa fé cristã, a nossa santidade cristã. Prega muito sobre a unidade da fé. Paulo prega e ensina nossos irmãos a necessidade de vivermos unidos em Cristo Jesus. Então são assuntos de extrema relevância e edificação para a nossa vida. Então o primeiro desafio para aqueles que estão aí, vejo que nossos irmãos estão entrando online conosco. É muito bom que você comente, compartilhe e curta a nossa página. Meus irmãos, vamos iniciar nossa escolinha nessa manhã, a nossa aula no primeiro tópico, lembrando sempre que a aula de hoje é uma aula introdutória, Nós estamos introduzindo a nossa lição nesta manhã. O primeiro tópico nos diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, no hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Nosso irmão João Carlos de Almeida, sobrinha do Espírito Santo, vendo, está na live, irmão. Glória a Deus. A sobrinha do nosso irmão João Carlos. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar na live conosco, viu? Permaneça conosco nessa manhã, que nós estaremos sendo edificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, um ponto inicial para nós termos como um fio de raciocínio é exatamente esse. Paulo, quando ele inicia a sua carta escrevendo, como de costume dos escritas ou daqueles que escreviam as cartas e epístolas, eram ressaltar a sua autoria, não é? Colocar ali o seu nome. E o interessante que nós vemos aqui é que Paulo faz a seguinte declaração: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Paulo, ele inicia a sua carta dizendo que ele era um apóstolo. E eu quero fazer algumas perguntas e é importante que os irmãos me respondam nesta manhã, amém? Então, para nós fazermos uma construção desse estudo. Nesse tópico, um dos pontos importantes a observarmos é a declaração de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, ele inicia dizendo que ele era um apóstolo. Porém, Paulo não foi um dos 12 discípulos ou apóstolos intitulados por Jesus quando Jesus inicia o seu ministério, não é? Paulo não faz parte dos 12. E a pergunta que faz é essa: Paulo era um apóstolo? O que os irmãos acham? A nossos irmãos IAD, paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom tê-los aqui conosco nessa manhã, viu? Graça e paz para os irmãos. Pois bem, se Paulo não pertencia aos 12 discípulos ou apóstolos, por que Paulo é considerado um apóstolo? Para vocês que estão aí do outro lado da telinha, a pergunta é: Paulo era um apóstolo ou não? Se os irmãos acham que Paulo era um apóstolo, digita sim. Quem acha que Paulo não era um apóstolo, digita não. Enquanto os irmãos digitam aí, aqueles que estão conectados conosco, eu vou fazer uma pequena observação. O que era necessário para ser um apóstolo? Se nós olharmos biblicamente, existem três pontos necessários, ou 3 requisitos necessários para ser um apóstolo, não é? Os requisitos são ter visto o Senhor, ter sido ensinado por Ele, precisa ser chamado diretamente por Ele. Então, os 3 requisitos para um apostolado ou para ser reconhecido um apóstolo é ter visto o Senhor, ter sido ensinado por Ele e ter sido chamado por Ele. Se nós então analisarmos que era necessário 3 requisitos, eu faço novamente a pergunta aos irmãos. Para vocês, Paulo era um apóstolo ou não? Se você acredita que Paulo sim era um apóstolo, digita sim aí no chat, no comentário, para me ver aqueles que estão conectados comigo, em nome de Jesus. Nossa irmã Amanda Rocha, né, minha esposa, estou até atropelando o nome aqui da minha esposa. Ela acredita que sim. Vamos caminhar na Bíblia, irmãos? Vamos caminhar na palavra do Senhor Jesus? Se o primeiro critério para sim ser um apóstolo é ter visto o Senhor, aí os irmãos me perguntam: Paulo, o apóstolo Paulo, viu o Senhor Jesus? Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Atos, capítulo 9, nossa irmã Wanda Marques, sim. Se você acredita que Paulo era um apóstolo do Senhor Jesus, digita sim. Nossa irmã Nelma Rodrigues, Deus abençoe, minha irmã, muito bom tê-la aqui conosco na nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos,
compartilhe essa live para que o máximo de pessoas possíveis possam ser alcançados pela palavra de Deus. O objetivo dessa aula é exatamente essa. Em detrimento a tudo que está acontecendo, né, nos nossos dias, não é necessário nós estarmos reunidos na congregação, mas nós podemos abençoar a vida dos irmãos através dessa escola bíblica dominical pela nossa página AD São Lucas. Se você não é seguidor da nossa página, passa a ser, porque existem grandes ensinos e uma palavra de Deus sempre para abençoar a vida dos irmãos. Então, o primeiro critério é ter visto o Senhor. Atos capítulo 9, versículo de número 17. Atos capítulo 9, versículo 17 diz assim: E Ananias foi e entrou, e impondo-lhe as mãos disse: Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Irmã Viviane, paz do Senhor, minha irmã, muito bom tê-la aqui conosco, viu? Deus abençoe a sua vida. Então olha o que Ananias diz para Saulo: aquele que te apareceu no caminho. Os irmãos se lembram quando Paulo estava com a carta do Sinédrio, que era uma autoridade dada pelo Sinédrio a Paulo para que ele fizesse, não é, as demais sentenças, julgamentos e abordagens aos cristãos que estavam em Damasco. Paulo estava com uma autoridade dada pela autoridade maior religiosa que era o Sinédrio. A Bíblia diz que no meio do caminho ele foi abordado por uma luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar-te contra os meus aguilhões. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu para ele no caminho. Quer uma outra referência, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo, pega a sua Bíblia, põe ela do ladinho aí, pega em suas mãos, abre ela, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 1. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 1. Nós estamos falando sobre o primeiro critério para ser um apóstolo. O primeiro critério é ter visto ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 1. Olha o que Paulo vai dizer: não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, o Senhor? Então Paulo está aqui ratificando que ele viu o Senhor Jesus, não é? Ele viu. Então é uma convicção, é uma certeza que Paulo viu o Senhor. Então o primeiro critério é ter visto. O segundo é ter sido ensinado por ele. Você acredita que Paulo foi ensinado pelo Senhor Jesus? Vamos ver essa referência? 1 Coríntios capítulo 11. Pega a sua Bíblia aí, abra ela em 1 Coríntios capítulo 11. Deixa eu me ajeitar aqui, meus irmãos, para poder melhor atender aos irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Diz assim, é um texto muito conhecido, né, para todos nós cristãos. Olha o que Paulo vai dizer. Eu não sei se você já teve essa percepção sobre o texto, todas as vezes que ele é lido, mas olha, Paulo vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é dito por vós. Meus irmãos, Paulo está aqui trazendo uma expressão que Jesus Cristo disse em uma das suas últimas reuniões, no momento da ceia. Foi Jesus quem disse, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. No verso de número 23, ou no versículo 23 do capítulo 11, Paulo está dizendo assim: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Paulo está dizendo: eu estou ensinando aquilo que eu recebi de quem? Do Senhor Jesus. Então Paulo também foi ensinado por ele, não é? Uma outra referência é 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Você vai perceber ali também que Paulo foi ensinado pelo Senhor
né, quando ele fala sobre a visão celestial. O terceiro critério é ter sido chamado por ele. Então, meus irmãos, vamos fazer uma construção. Por que eu estou fazendo isso? Porque Paulo, ele inicia essa epístola dizendo, né, eu, apóstolo de Jesus Cristo. Eu estou esclarecendo porque Paulo, ele é chamado por apóstolo e todos nós entendemos em nossa mente, não é, que apóstolo eram os 12 discípulos. Mas não, os critérios para ser um apóstolo era ter visto o Senhor, ter sido ensinado por ele e ter sido chamado por ele. E qual é a referência de que Paulo foi chamado por ele? Paulo foi chamado, primeiro nós vemos a evidência em Efésios capítulo 1, versículo de número 1. Efésios, que é a carta que nós estamos lendo, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Uma outra referência é 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Senhor, e de nosso Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Então, ou seja, Paulo, ele está ratificando realmente que ele foi chamado pelo Senhor Jesus. Paz do Senhor, nosso irmão Alex Ranieri, meu cunhado, a minha irmã estão online conosco. Paz do Senhor, nosso irmão Jonatas, bom dia. Paz do Senhor. Então, meus irmãos, lembrando, quais são os 3 critérios? Pega a sua caneta aí, escreva. Se você quiser interagir comigo nessa manhã, e eu gostaria muito que você se interagisse comigo, nós estaremos fazendo uma rápida construção, essa introdução à nossa escola bíblica dominical. Digite aí, aqueles que entenderam. Os 3 requisitos é ter visto o Senhor, ter sido ensinado por Ele e ter sido chamado por Ele. Os 3 requisitos é ter visto, ter sido chamado e ter sido ensinado. Digite aí, coloca aí no chat. Os 3 requisitos são ter visto, ter sido ensinado e ter sido chamado. Então, para aqueles que digitaram sim, realmente, meus irmãos, não é só uma pergunta de interação. Paulo é um apóstolo porque ele viu o Senhor, foi ensinado por ele e foi chamado por ele. Você que aprendeu esses 3 requisitos, digite ele aí e coloque aí no chat nesta manhã. Glória a Deus. 2. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais propriamente para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica como a ressalva pela vontade de Deus. Isso é, não escolhido por homens. Bom, Paulo sempre inicia, não é, as suas cartas e ele se coloca sempre como Paulo. Ele sempre se identifica como Paulo. E nós vemos no texto que lemos que Paulo significa pequeno. Meus irmãos, Paulo, ele é considerado, não é, o pregador dos gentios. Por que esse termo ele é intitulado a Paulo? Pregador dos gentios. Nosso irmão Alex Ranieri, ter visto o Senhor, ter sido ensinado por ele e ter sido chamado por ele. Nossa irmã Luana Carla, ter visto o Senhor, ter sido ensinado por ele e ter sido chamado por ele. Você que está online conosco, esses são os 3 critérios para ser um apóstolo. E Paulo realmente é um apóstolo do Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço é: por que Paulo é considerado um pregador dos gentios? Bom, Paulo é chamado pregador dos gentios porque levou a mensagem de Cristo, sobretudo, às populações fora de Israel, aos pagãos, aos gentios e aos romanos, e não aos judeus. Nosso irmão Jonatas, ter visto, ter sido ensinado e ter sido chamado por ele. Nossa irmã Wanda,
nosso irmão João Carlos. Bom dia, Viviane. É bom ter você aqui conosco, glória a Deus. Paulo é um dos maiores missionários que já existiu, pois não desistiu de pregar a palavra, mesmo em meio a tantas perseguições que se levantaram contra a sua vida. Meus irmãos, Paulo ele é tido como um pregador dos gentios, porque Paulo, de uma forma corajosa, ele desbravava, não é? E ia além das fronteiras. E ele é pregador dos gentios porque ele sai da classe dos judeus, que era a nação escolhida por Deus, e ele vai atrás daqueles que estavam do lado de fora, os gentios. E é interessante que Paulo, ele faz uma abordagem, até na carta aos Efésios, nós vamos ver isso mais para frente, que ele diz que nós somos escolhidos nele, no Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo que sim, a salvação veio para os judeus, mas que os gentios estavam escolhidos no Senhor Jesus. É interessante ressaltar que nós não somos o plano B da história. Os judeus não receberam, então caiu sobre nós a responsabilidade. Não, o nosso Deus, ele é fiel e ele tem o controle de todas as coisas. Então nós estávamos escolhidos no Senhor Jesus em detrimento à salvação. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, tendo em vista que o chamado para evangelizar o mundo era para os judeus. Eles não receberam e essa missão caiu sobre nós, os gentios, a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor Jesus. E glória a Deus por isso. Mas Paulo ele é chamado pregador dos gentios justamente por isso, porque ele leva a palavra de Deus para além dos judeus. Ele alcança os pagãos, ele alcança os gentios, os romanos, aqueles que não são judeus. E é interessante por quê? Porque 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 ao versículo de número 31, o apóstolo Paulo, ele faz uma abordagem, não é, aos discípulos do Senhor Jesus, e olha o que ele diz em sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23 ao versículo de número 31, ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de salteadores, em perigos na minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia mais o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eterno bendito, sabe que não minto. Ou seja, Paulo está aqui dizendo sobre todo o seu esforço missionário, dizendo aos apóstolos: são discípulos? Também sou. Não é? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ou ainda mais. E Paulo classifica tudo o que ele passou, os perigos em naufrágio, em açoites. Meus irmãos, aqui ele vai dizer que ele passou a questão de ser apedrejado, 5 quarentenas menos 1 de açoite. Sabe o que é isso? Olha, Paulo ele é um homem extraordinário. Por quê? Porque mesmo em tantas dificuldades, ele não deixou de pregar a palavra de Deus. E às vezes nós nos abdicamos de pregar a palavra ou de fazer a obra de Deus por coisas tão irrelevantes e supérfluas em detrimento a isso que Paulo passou, não é? O que Deus quer de nós é que nós tenhamos a mesma atitude, a mesma vocação de sermos pregadores do Evangelho.
E essa responsabilidade não caiu só sobre o apóstolo Paulo, porque Jesus Cristo vai dizer em sua palavra, não é? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então Paulo é um grande pregador. Por quê? Porque Paulo, ele vai além dos seus limites e de suas fronteiras para pregar a palavra de Deus. E é interessante é que Paulo vai dizer assim: eu, apóstolo do Senhor Jesus, pela vontade de Deus. Então, quando Paulo fala pela vontade de Deus, Paulo está ratificando os irmãos que o seu chamado e ministério foi Deus quem deu. Sabe o que nos leva a enfrentarmos as dificuldades para pregar a palavra do Senhor Jesus? É exatamente a convicção de que foi Deus que nos chamou. E eu faço uma pergunta para você: se você tem essa convicção, nosso irmão Oséias Mota de Melo, a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, é muito bom tê-lo aqui conosco nessa manhã, viu? Glória a Deus. Se você tem convicção de que foi Deus que te chamou, digite um amém aí, bem grande, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão online comigo nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, esse início de trimestre, se você tem convicção do chamado de Deus na sua vida, digite um amém aí, em nome de Jesus. Se você não está convicto, eu quero ler alguns textos para você nessa manhã. Efésios capítulo 1, versículo de número 2 e versículo de número 4. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 4. Diz assim, olha, a palavra do Senhor Jesus: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fomos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nosso irmão Oséias, amém. Nosso irmão Alex Ranieri, amém. Se você crê no seu chamado, que foi Deus que te escolheu, diga amém. É importante você ter essa convicção. Nosso irmão Diego Marques. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Nossa irmã Nelma Rodrigues, nossos irmãos estão conectados conosco nessa manhã, aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nossa irmã Wanda Marques. Vamos lá, meus irmãos, rapidamente, para nossa escola bíblica dominical ser objetiva nessa manhã. Então, o que leva Paulo a enfrentar todos os seus desafios era exatamente isso, a convicção de que ele foi chamado pelo Senhor. E se foi o Senhor quem o chamou, é o Senhor que é o respaldo necessário. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã? Que foi Ele quem nos chamou. E se o Senhor nos chamou, Ele é a base. Ele é a estrutura que você precisa para caminhar. Sabe aquele dia em que você pensa em desistir e não desiste? É porque o Espírito de Deus, que está em nosso espírito, nos traz a convicção de que fomos chamados por Deus. Glória a Deus. Se você acredita nessa palavra, dê um glória a Deus aí nessa manhã. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, são palavras para edificar a sua vida. Se a escola bíblica dominical está sendo bênção na sua vida, compartilhe, curta aí, se interage comigo nessa manhã. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5 diz assim, olha: ainda antes que te formasse no ventre, eu te escolhi, e ainda antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. A Bíblia também vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você é um escolhido de Deus, se sinta importante para fazer parte desse ministério, porque quando Paulo diz, não é, que da vontade de Deus, o que Paulo está dizendo é que essa graça me alcançou e me deu o privilégio de ser um ministro do Evangelho, porque Paulo era um perseguidor da igreja, um amante das Escrituras, e a revelação da graça ainda não tinha alcançado a sua vida. Nossa irmã Keila, amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão online conosco na nossa escola bíblica dominical. Então olha só que lindo, meus irmãos, essa convicção agora que porque a graça foi revelada a Paulo, e aquele que era perseguidor da igreja passa a ser perseguido,
e ele toma essa responsabilidade com ímpeto, com graça, com vontade. Nós vamos ver mais versículos importantes sobre esse texto mais para frente. Vamos fazendo essa construção, mas é muito lindo esse texto. Por quê? Porque o que eu e você precisa ter é a convicção de que foi Deus que nos chamou. O homem tem um papel importante no chamado, por quê? Porque ele é um instrumento de Deus para impor as mãos e trazer sobre nós, talvez, alguns títulos que ministerialmente importantes sejam importantes para a nossa vida. Ministerialmente falando, é importante para nossas vidas, mas a maior convicção que temos é que o chamado de Deus, ele é o suficiente em nossa vida. Porque eu não preciso ser um presbítero para ser um pregador da palavra, eu não preciso ser um diácono para ser um pregador da palavra. Sabe o que eu preciso ser? É aquilo que Paulo diz: servo do Senhor Jesus. Glória a Deus. É importante ser servo de Deus. Mais um texto para me edificar a sua vida, se você tem alguma dúvida de que Deus te chamou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Abra sua Bíblia comigo aí, nossa irmã Nelma Rodrigues. Deus abençoe nosso irmão João Carlos, amém. Glória a Deus, meus irmãos. João, capítulo 15, versículo de número 19. Estou tentando, meus irmãos, ir bem devagar, bem paulativamente, né, para nós fazermos uma construção muito importante sobre essa introdução à Escola Bíblica Dominical, falando sobre o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Se você não está com a sua Bíblia em mãos, eu peço por gentileza, pegue seu exemplar bíblico. Um soldado sem uma espada está um soldado vulnerável. Então pegue a sua Bíblia, seu exemplar bíblico, seu exemplar de fé, não é? Aquilo que temos como a nossa fé, como a referência para o nosso ensino. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Vou ler mais esse texto. Olha que lindo esse texto. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Eu vos escolhi no mundo. Irmão, eu vou dar uma palavra aqui, bem pertinho para você entender. Você é um escolhido de Deus. E não importa as circunstâncias, Deus te escolheu. Acredite nisso. Nosso irmão João Carlos está dizendo: em qualquer circunstância, precisamos ser servos de Deus. Este título, ser servo do Senhor, ninguém pode tirar de você, porque foi o Senhor Jesus quem nos deu. Caminhando para o nosso terceiro ponto, meus irmãos, Paulo vai trazer essa certeza: não escolhido pelos homens. Gálatas capítulo 1, versículo de número 1. Escolhido por Deus. Nosso terceiro ponto: uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e o embaixador de cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol de epístola das prisões redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Olha só, Paulo está em cadeia, preso em Roma, e ele está escrevendo uma carta aos nossos irmãos que está em Éfeso, a igreja que está em Éfeso. E Paulo, ele traz 3 títulos, ele se intitula de 3 maneiras. Ele se coloca como o prisioneiro do Senhor Jesus, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Meus irmãos, é interessante por quê? Porque a carta aos Efésios foi escrita dentro de uma prisão, assim como a de Filemão, Filipenses, Colossenses, mostrando o cuidado e a preocupação de Paulo, que Paulo tinha com os seus irmãos. Uma lição muito importante é que mesmo Paulo não podendo estar presente, dava um jeito de cuidar da igreja
com suas orientações escritas. Não existe barreiras para aqueles que desejam fazer a obra de Deus. Irmãos, eu achei um texto interessante e eu queria que você abrisse aí comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de número 9 e versículos de número 10. Olha, irmãos, Paulo está preso em Roma, mas Paulo está preocupado com os nossos irmãos que estavam em Filipenses, em Filipe, em Colosso, em Filemon, e agora nós estamos tendo como base os nossos irmãos em Éfeso. Irmãos, às vezes nós arrumamos muita desculpa para fazer a obra do Senhor Jesus. Nossa irmã Daniela Lopes, minha prima, Deus abençoe. Nosso irmão Alex, prisioneiro, preso, embaixador em cadeias. Olha como Paulo se intitulava. E olha esse texto que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e versículo de número 10. Diz assim: pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Olha só, Paulo está dizendo: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não pode estar presa. Ela vai continuar alcançando vidas. Meus irmãos, não existe barreiras e impossibilidade para aqueles que têm em seu coração a chama evangelística. Quem quer pregar a palavra de Deus, pregue, em tempo e em fora de tempo. Paulo está preso em cadeias, mas ele faz questão de escrever cartas para edificar a vida daqueles que estavam longe dele, da sua pessoa. Até Paulo faz questão em uma das suas cartas dizer para que os irmãos permaneçam firmes na sua ausência. Ou seja, olha o cuidado, o carinho, a dedicação que Paulo tem para com esses irmãos. Às vezes nós arrumamos algumas desculpas porque dizemos: mas o irmão está longe, está do outro lado da cidade. Paulo escrevia cartas. Se você não pode ir pessoalmente, e era esse motivo, porque se Paulo pudesse, ele estava pessoalmente. Quando ele não era impedido por prisões, ele era impedido por outras circunstâncias, e dentro da Bíblia Sagrada, em alguns momentos até demônios se levantavam para impedir a sua ida missionária. Então, Paulo não poderia estar presente, mas ele enviava uma carta. Às vezes nós não podemos estar presentes, meus irmãos, mas mandar uma mensagem, usar esse meio de comunicação para abençoar a vida dos irmãos, é possível. Envie uma mensagem, envie alguma coisa para que possa abençoar a vida de alguém. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Você pode ser um abençoador. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus é viva. Onde ela passa, ela traz vida. Vamos continuar caminhando aqui, meus irmãos, porque nós temos mais uma live com o nosso pastor a partir das 11 horas e eu preciso correr. Data: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja em regiões do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisões domiciliar por cerca de 2 anos. Atos capítulo 28, versículo de número 30. Nossa irmã Daniela Lopes, Deus abençoe. Aproximadamente a partir dessa primícia, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 68 anos depois de Cristo. A live a partir das 10 horas. Com Maurício Cardoso. Então a carta, meus irmãos, foi escrita a partir do ano 60 e 62 depois de Cristo. Não é? Glória a Deus. Os destinatários: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual, pois
atual, pois da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens. Então, ou seja, a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, não é? Era considerada uma cidade metrópolis. Se os irmãos não sabem o que é anfiteatro, que é o que está escrito aí, anfiteatro são arenas ovais ou circulares rodeadas de degraus e céus abertos. Ali eram feitos, irmãos, alguns espetáculos, né? Eram feitos algumas lutas, corridas entre animais selvagens e alguns homens também. Agora Paulo está levando o evangelho a uma cidade metropolitana. Havia 500 mil habitantes. Era uma cidade muito grande, um povo pagão, não é? Os irmãos perceberem no tópico 2 vai falar sobre a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo da Termas, a deusa da fertilidade, que também é chamada de Diana, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas do templo que visitavam. Sua maior fonte de renda era do comércio de nichos de prata vendido no templo. Ou seja, Paulo está no meio de um povo pagão. Havia um templo que era chamado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, feita de mármore. Mármore era como nos dias de hoje um piso de porcelanato, não é? E ela abrigava muitas pessoas, muitos visitantes visitavam esse templo, que era o templo da deusa Diana, a deusa da fertilização, chamado assim pelos pagãos. E havia ali, meus irmãos, um lugar de prostituição, onde muitos turistas iam para se deitar com mulheres. Havia também um grande comércio de nichos de prata. Para que os irmãos pudessem ter noção, havia uma estrutura muito grande por trás de tudo isso, não é? Se os irmãos não sabem o que eram nichos de prata que eram vendidos na porta do templo, nichos de prata que se referia à passagem em Atos, capítulo 19 e 24, eram templos de prata em miniatura, eram algumas manchetes pequenas, ou grutas contendo a imagem da deusa, que também eram feitas de mármore ou de barro. Ou seja, havia um comércio muito grande. Isso aí abrangia, meus irmãos, Éfeso, Roma, alcançava toda aquela área da Ásia Menor. E todos eles iam para Éfeso, uma cidade muito pagã, não é? E agora é interessante por quê? Porque Paulo inicia um evangelismo em detrimento de alguns irmãos, uma minoria. O texto vai dizer que eram 10 discípulos que estavam ali, não é? E não se sabe quem foi que evangelizou esse povo. Acredita-se muito que foi aqueles viajantes que estavam em Atos capítulo 2, na descida do Pentecoste, na festa dos Pentecostes, perdão. E quando Paulo chega lá, esses discípulos estavam lá, que era o texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, e Paulo pergunta para eles quem os batizou, se eles receberam o Espírito Santo, e eles vão dizer: nós não sabemos sobre o Espírito Santo, nem ouvimos falar. E Paulo vai dizer para que eles receberam o batismo de João, que é o batismo do arrependimento. E é interessante que Paulo ele ministra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. E a partir dali inicia-se uma obra missionária naquele lugar. Meus irmãos, eu estou fazendo um breve resumo, não é, porque tem uma live que está acontecendo agora, não é? E o nosso pastor pediu para mim resumir o mais rápido possível para nós entrarmos online com o nosso pastor Valdeci Cardoso. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todas as escritas de Paulo. Ele dirige aos santos e fiéis em Cristo, né? Espera aí que eu acho que eu pulei um ponto aqui, meus irmãos. Terceiro, a igreja de Éfeso.
Paulo evangelizou a cidade dos seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida evangelizou os judeus na volta para os gentios e pregando num salão agudo na escola de tiranos. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lençóis aventais de Paulo também foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali. Priscila e Áquila, Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, e o apóstolo João. Nossa irmã Tainá, paz do Senhor, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Então a igreja de Éfeso, meus irmãos, foi tremendamente abençoada por Paulo, porque foi um dos lugares que Paulo mais permaneceu 3 anos e meio. Quando Paulo chega, ele permaneceu durante 3 meses no meio do povo judeu, e ele precisou sair dali, porque eles não estavam aceitando o evangelho do Senhor Jesus. Depois, de repente, Paulo volta, alcançando nossos irmãos em Éfeso. Fazendo essa construção rápida, esse resumo rápido, era um povo pagão, uma cidade metropolitana, muito grande, um comércio violento, em detrimento a esse templo da deusa Diana e os viajantes que passavam por ali, e as vendas dessas miniaturas ou desses nichos de prata, um comércio muito grande. De repente, Paulo chega pregando o evangelho, apresentando um Deus invisível e real, que não era necessário de tudo aquilo e que a graça os tinha alcançado. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vai perceber que havia um grande alvoroço, e um escriba se levanta contrariando essa mensagem. Por quê? Porque estava prejudicando o comércio. E a Bíblia vai dizer, a minha mãe Silvia Helena, paz do Senhor, Deus abençoe, mãe, muito obrigado por estar aqui. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Paulo é tremendamente usado pelo Senhor. Os ventais e os lenços de Paulo curavam os enfermos. Sabe o que eu acho lindo, meus irmãos? É que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor Jesus. Sim, a Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus Cristo vai dizer em sua palavra: se creres em mim, obras maiores do que essas farão. Quando a Bíblia fala obras, a Bíblia não está falando sobre curas físicas, porque não é possível alguém fazer obras físicas maiores do que o do Senhor Jesus, aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que curou os enfermos, deu vista aos cegos. Quando Jesus se refere a obras, Jesus está falando no âmbito espiritual, sobre aquele que leva a palavra do Senhor Jesus aos ímpios, aos gentios, aos pagãos, a obra espiritual. E esta obra, ela permanece, porque a cura física, ela acontece em detrimento a uma outra circunstância, que necessitaríamos também de uma obra miraculosa do Senhor. Mas a obra espiritual, que é o maior milagre em nossa vida, ela aconteceu, que é a nossa salvação. Ou seja, você é um milagre do Senhor Jesus. Vamos caminhar para o nosso terceiro tópico, que diz assim: propósito e mensagem. O propósito. Apressadamente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizamos a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões e ministérios da magia, mas agora se reúnem com os santos em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber que outro tipo de ênfase do apóstolo, passando aqueles cristãos que era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se um plano universal da redenção para ambos. Sob essa premissa, então podemos considerar uma das intenções do autor aos Éfesos era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como a tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Meus irmãos, um resumo rápido da nossa escola bíblica dominical nessa manhã é esse tratado da carta que Paulo traz aos irmãos. Como havia ali alguns novos convertidos, Paulo
entende-se necessário trazer esses ensinamentos e essa instrução aos irmãos para que eles tivessem um novo estilo de vida. O Evangelho muda a nossa vida, não é? Logicamente que Jesus Cristo diz: vinde a mim como estáis. Vir como estáis não é permanecer como está. E essa obra quem faz é o Espírito Santo, não sou eu, não é o pastor, não é o líder, não é o presbítero. Quem faz essa obra de transformação de vida é o Espírito Santo. E o Evangelho provoca em nós essa mudança. Primeiro internamente e depois externamente. É por isso que Paulo vai dizer, não é? Deixando para mim as coisas, deixando para trás as coisas que lá ficam, olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Jesus também vai dizer a Nicodemos que necessário é nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Então Paulo aborda os nossos irmãos em detrimento a todos esses assuntos para trazer a ele que o Evangelho muda a vida e que agora é necessário eles tomarem uma vida nova. Jesus provocou em mim e você uma nova vida. Se você concorda com isso, digita assim, ó, o Evangelho muda vidas. Digite aí no chat, o Evangelho muda vidas. Meus irmãos, Paulo, ele, para me encerrar nessa manhã, ele vai dizer graça e paz. Quero encerrar essa live com essas duas expressões, graça e paz. Graça, que é um favor imerecido. Foi de graça, mas não é de graça. Não é? É de graça, mas não foi de graça. A graça é de graça, mas não foi de graça. Foi um preço pago. E essa graça nos alcançou. Essa graça te alcançou. Mudou a sua vida, mudou a minha vida. Não merecíamos, mas Ele nos alcançou. Éramos pecadores, éramos inimigos de Deus. Vivíamos em pecados, em ofensas e em juízos. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E isso é bom, isso é maravilhoso. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Se você não tem um carro, não tem uma casa, se você não tem grandes riquezas, saiba de uma coisa, você foi alcançado pela graça. O maior favor merecido é a graça de Deus. O Evangelho muda vidas, Diego Marques, nosso irmão Alex Anieri, o Evangelho muda vidas. Se você crê que o Evangelho muda vidas, digite aí. Então a graça te alcançou. Essa graça que para nós é de graça, mas não foi de graça, foi um preço pago, é o privilégio que nós temos de sermos participantes do reino de Deus. E a segunda é a paz. Graça e paz seja convosco. Nossa irmã Amanda Rocha, o Evangelho muda a vida. Que paz é essa, irmãos? É a paz que excede todo o entendimento. Não é a ausência de guerra, é paz em meio à guerra. Que o Senhor te dê paz nesse domingo e que a graça do Senhor continue sobre a sua vida e alcançando a todos de sua família. Nossa irmã Keira Luiz, o Evangelho muda a vida. Meus irmãos, se esse rápido resumo da nossa escola bíblica dominical foi bênção na sua vida, digite um amém aí. Nós estamos encerrando. Nosso pastor pediu para que os irmãos entrem online na página da nossa igreja Decentral. O pastor Valdeci Cardoso está online. Está com o nosso pastor? Está com o Valdeci. Nosso pastor está lá com o nosso pastor Valdeci Cardoso. Então peço para que vocês vão lá e se conectem na página Decentral. Eu vou compartilhar no nosso. Nós estaremos compartilhando o link, né, na nossa página, a de São Lucas. Muito obrigado a todos que estiveram online conosco. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti pela vida dos nossos irmãos, pela vida de todos os nossos alunos. Nós aprendemos juntos hoje acerca da palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nos dê um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos para os céus assim. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do amado Espírito Santo de Deus seja com todos os nossos irmãos e todos digam amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, terminados em nome de Jesus. Amém.